Tá sem o chip aqui? Tá sem WhatsApp, tá sem nada. Tá fazendo ele. Você não enxerga sem óculos. Uma postura. Tá bem em cima ainda. Eu tô em cima? É. Verdade. Olá pessoal, muito boa noite. Pode ir entrando, compartilhando, curtindo. Compartilha com os seus amigos, com os seus números de WhatsApp, grupos de WhatsApp que você tiver. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Graças a Deus, né, que estamos aqui de volta. Semana passada estava com alguns problemas de conexão de internet, mas hoje já está tudo ok. Podemos dar continuidade às lives que nós temos feito toda terça-feira, falando a respeito de libertação. Você que gosta de libertação, que esse assunto te envolve, você quer saber mais sobre libertação? Então compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, com seus vizinhos. Ó, a Grazi aí. Grazi, boa noite, a paz. Que Deus abençoe. Sempre ligadinho, quem está sempre ligadinho. Toda terça-feira, 8 horas da noite, temos essa live falando sobre libertação. Gostamos de abordar o assunto libertação porque, felizmente, eu digo felizmente, existem muitos pastores que entram também na live para levar uma palavra, um louvor, um pedido de oração. E nós queremos aqui abordar de uma maneira diferente, um pouco diferente, falando a respeito de libertação, né, meu bispo? Exatamente, eu estou aqui só preparando aqui algumas coisas, detalhes, mas é isso mesmo. Detalhes. São os detalhes. Então, nós gostamos de abordar esse assunto porque sabemos que poucas pessoas, infelizmente, falam sobre libertação, mostram a realidade da libertação, e nós queremos, segundo o que o Espírito Santo direcionar a nós, queremos aqui trazer a luz da palavra sobre libertação, porque só quem tem poder de libertar é o nosso Senhor Jesus. Depois vocês me falem se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Eu tenho mania de querer ficar em cima porque eu quero enxergar o que vocês estão falando. Mas é normal, né? É normal. Então, esse assunto que nós queremos abordar, na verdade, hoje, a gente quer fazer uma pergunta também para você. Não dá para você ver direito, mas aqui a gente tenta colocar uma porta. Essa luz toda aqui, ó, é uma porta. E nós queremos perguntar para você o que você acha, mesmo que as pessoas não estão entrando, mas que você já comece a comentar também, perguntar. A palavra do Senhor diz que saúde. A palavra do Senhor Peraí, diz. vai ter mais um. Mais um. Não, agora passou. Passou. Que não devemos dar vazão ao diabo, né? As coisas do maligno. E existem, nós trazemos no mundo espiritual, nós queremos assim trazer para você, dizer que através de portas é que Satanás ele tem entrado. E eu quero perguntar para você já, que porta você acha que são abertas e que isso dá vazão para que o inimigo venha entrar? Para que o inimigo ele entre na sua casa, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na saúde, conjugal, ministerial. Quais são as portas que você acha que devem ser fechadas para que o mal ele não haja na sua vida, para que ele não entre na sua casa? O nosso bispo, ele, graças a Deus, tem um vasto conhecimento a respeito de libertação e ele vai explicar também, né, por quê e por onde,
quais são as portas que tem. Não tem uma, duas, três portas? Ixi, Quatro? meu Deus do céu. 5? Várias portas. Várias Várias portas. portas. Preste bem atenção, olha só. Em primeiro lugar, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, né? Porque vai depender do horário que você vai estar assistindo aí esta live, assistindo esse vídeo. Quero cumprimentar todos na paz de nosso Senhor Jesus e que o Senhor, Ele te abençoe poderosamente, tá? Que Ele te abençoe ricamente nesse instante. O objetivo dessa live é fazer com que você reflita em algo muito importante, que é o cuidado com a sua vida espiritual. A vida espiritual é a parte mais delicada, mais sensível e mais importante na vida do ser humano. Eu sempre digo que o objetivo do mal não é atingir, não é tomar posse, por exemplo, como algumas pessoas têm medo disso, né? Ele não tem o objetivo de tirar o seu carro, de tirar a sua casa, de se apoderar de coisas materiais, mesmo porque isso para ele não significa nada, tá? Então é muito importante você já entender isso daí, porque a pessoa fica com medo. Eu tenho medo do diabo tocar no meu carro, tocar na minha casa, tocar nas minhas coisas. Primeiro, para ele acessar a parte material, primeiro ele tem que acessar o espiritual. Primeiro ele vai ter que acessar o espiritual, ou seja, ele vai ter que cruzar uma porta. Ele vai ter que entrar por uma porta. Ele vai ter que tem que haver um acesso aí. Se não houver esse acesso, obviamente ele não vai entrar. Por exemplo, um exemplo simples para você entender, e até para não ficar pesada essa live. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus ele disse assim, o ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir. Você vê que ele usa essa expressão ladrão, mas se referindo ao maligno, se referindo a Satanás. E aí eu pergunto para você, se você manter a sua porta trancada, fechada, tudo muito bem fechado, guardado, é óbvio que o ladrão não vai entrar. Mesmo porque, estou falando na linguagem natural, popular, né? Para ele entrar, ele precisa de uma facilidade, ele busca uma facilidade. Pode ver que a maioria das pessoas que são assaltadas, né, vamos trazer para o dia a dia, que são assaltadas, são pessoas que estão ou dando bobeira com o celular na mão, na rua, ela está lá exposta com o celular, em lugares que a gente já sabe que já há um índice de roubo, por exemplo. Por exemplo, a pessoa sair ali pela Estação da Luz, né, o centro de São Paulo ali, Anhangabaú, que hoje é quase que impossível você andar tranquilamente ali. Então, se a pessoa sair ali com o celular à vista, falando, sabe, sem vigiar, sem se cuidar, é óbvio que ela vai perder o bem que ela tem. Sim. É óbvio que ela vai perder. A mesma coisa é deixar meu carro aberto, ali em plena Santa Efigênia, ou Gusmões, ou Praça Júlio Expresso, próximo da Cracolândia, deixar o carro aberto, celular, deixar tudo aberto ali. Ninguém vai fazer isso. Acredito eu que ninguém será louco de fazer isso, de deixar o seu carro aberto, deixar tudo aberto ali, exposto. Porque vai passar e vai levar. Você vê que hoje, se você deixar a bolsa na frente, ou andar com o celular no retrovisor, você pode ter certeza ali no para-brisa, aliás,
você pode ter certeza que isso já é alvo para o ladrão. Isso aí já é um chamariz, já é um chamativo, né? Já vai dar a ele ao ladrão, ou bandido, aquele que furta, vai dar a ele todas as possibilidades de levar o que é teu. Agora, quem está dando isso? Você. Agora, se você coloca os seus bens em segurança, protegido, guardado, sabe, não à vista de todos, então você pode ter certeza de uma coisa. Você pode ter certeza de uma coisa, que ele não irá levar o que é seu. No mundo espiritual, o mal, ele nunca que ele vai entrar diretamente pela parte material, tá? Pode há essa possibilidade? Há. Por meio de trabalhos, de feitiçaria, de rituais são feitos? Sim, há possibilidade. Uma peça de roupa, por exemplo, a pessoa quer ver, sei lá, o mal da outra, quer destruir o casamento da outra, então ela pega uma peça de roupa, leva até um lugar onde se faz ali os rituais, os feitiços, enfeitiça aquela roupa e ali a roupa vai ser um acesso. Então, pode acontecer? Pode, mas não diretamente. Tudo envolve a parte principal, o espiritual, a vida espiritual. Então, o cuidado com a vida espiritual é algo que deve ser, eu digo que deve ser ao extremo. Nos dias de hoje, a gente tem que ser até um pouco radical no cuidado com a vida espiritual. Se a gente pegar a história dos homens, dos heróis da fé no passado, você vai ver como o próprio Daniel, como também o próprio que orava constantemente, e todos os profetas, né, que eram homens de oração. Se você pegar aí o exemplo, a história deles, vocês vão ver que eles sempre estavam cuidando da vida espiritual, sempre zelando pelo espiritual, porque isso é importantíssimo. Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos: orai para que vocês não caiam em tentação. Então, esteja em oração, porque se não tiver em oração, você vai cair. Então, quando a gente fala de portais ou de portas, na verdade são os acessos. Então, os acessos é que precisam ser extremamente cuidados. Então, tem que haver o cuidado com a sua vida espiritual, que é o acesso principal por onde o mal ele deseja entrar, por onde ele quer entrar. Então, partindo disso, olha só, a palavra do Senhor no livro de Efésios, eu vou ler para você aqui, para ser mais objetivo. O livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Aí talvez há quem diga assim: não, mas eu jamais faria um negócio desse. Eu quero ele longe da minha vida. Não, o mal na minha vida jamais não vai entrar. Ele não tem lugar na minha vida, na minha casa, no meu casamento e tal. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Dependendo da situação, você vai abrir sim uma porta. Você abre sim uma porta para que ele entre. Quando eu falei sobre fechar os acessos, significa fechar as portas, fechar aquilo que ele deseja acessar, porque ele, por exemplo, quais são os acessos? Os acessos, muitas das vezes, é vida sentimental. E geralmente ele vai procurar sempre aquelas áreas que a pessoa mais tem necessidade ou mais sofre. Ou que ela tenha medo. Ou que ela tenha medo.
Porque o medo é uma ferramenta também, é uma fechadura, você pode abrir também. Abriu a porta do medo, a porta da solidão. Olha só, vamos já que a gente está falando sobre porta. Solidão é uma porta. E uma porta que pode levar a pessoa à depressão e a depressão ao suicídio. Então, solidão é uma porta. Que mais? O medo de estar só é uma porta. O medo é uma porta. O complexo de inferioridade é uma porta. Que mais que nós temos como porta? As doenças são uma porta. Aí a pessoa fala assim, poxa, então, se for nesse caso, então, como eu vivo doente, então o mal já está agindo. Pois é. Por isso mesmo é que a Bíblia nos orienta sobre tudo. Sobre o cuidado com o corpo, cuidar do santuário, cuidar da casa do Senhor, que somos nós. Por isso que a Bíblia nos orienta a cuidar do nosso corpo, da nossa vida, para que não tenhamos esse tipo de problema de enfermidade, de doenças, enfim, e todas essas coisas. Então, a inveja é uma porta que se abre e que leva a pessoa à ruína. Tanto a pessoa que sofre de inveja e não tem nenhuma proteção, né, a porta está aberta, como aquela que tem inveja dos outros. Então, a inveja, a solidão, o medo, a depressão é uma porta, a ansiedade é uma porta. Olha, veja o estrago que uma pessoa ansiosa ela pode trazer para a vida dela. Veja o estrago que uma pessoa com depressão pode causar na vida dela mesma e até de outros também, porque outras pessoas acabam sofrendo com ela. Os vícios é uma porta, enfim, são várias as portas. Várias as portas. E quando a pessoa ela fica, de repente ela fica pensando, poxa, mas como que o mal entrou? Alguma porta estava aberta. Algum acesso ele teve. Por algum lugar ele conseguiu acessar a vida dessa pessoa. Alguém facilitou. E esse alguém, muitas das vezes, somos nós mesmos. E principalmente quando a pessoa ela não cuida da vida espiritual, né, Bispo? Porque é através do espiritual que você vai abrindo portas sem perceber e aonde o diabo ele acaba entrando, ele acaba invadindo. Por exemplo, como o senhor abordou primeiro as enfermidades. A pessoa, então quem busca Deus não vai ficar doente? Fica, mas porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então você tem que estar preparado para não dar, na verdade, ousadia para o diabo entrar. Exatamente, evitar isso daí. De uma enfermidade que talvez você esteja passando. Talvez você ficou doente e aí você fica com medo. Ai, será que eu vou ficar pior? Ai, será que eu vou morrer? Pronto, ai, aí já alimentou. Aí você está abrindo portas. Agora, você vê que é importante o que a senhora falou, porque a pessoa fica doente, aí ela tem medo dessa doença já ser algo mais grave. Se agravar. Pronto. Mas olha a palavrinha-chave aí, olha a fechadura. Chama-se medo. O medo da coisa se agravar. E aí vai Você sabe que a maioria das pessoas que morreram de Covid aí tiveram a imunidade baixa por conta do medo. Exato. O medo baixou a imunidade e a pessoa que talvez nem tinha probabilidade de pegar a Covid acabou pegando e a coisa ficou, se agravou porque como já existia o medo, como o acesso já estava aberto, aí a pessoa piorou. Exatamente. Então, percebe-se que quando você passa por uma situação, uma dificuldade, você tem que tomar cuidado para quê? Para que não abra portas. Porque a probabilidade de você abrir portas e o mal entrar é grande. Então você tem que vigiar. E vigiar como? Tendo a tua saúde espiritual equilibrada, boa, pronta. Por isso de se buscar a Deus. Porque os problemas eles virão, mas você tem que estar pronto para enfrentar todos eles. Então, num caso de enfermidade, como nós estamos abordando essa porta agora, porta da enfermidade, né? Que
que através dela o diabo ele pode ganhar ousadia e tentar destruir. Aí se alimentar disso. Se alimentar disso. Aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí a pessoa vai machucando o corpo dela. A sua mente já começa a ficar machucada e falar, poxa, essa enfermidade veio para a morte, veio para me acabar, veio para eu ficar doente, veio para trazer ruína. Então você acaba abrindo portas, declarando isso, né, bispo? Olha que coisa interessante a senhora falou aí também. Jesus, ele virou para um dos seus discípulos e disse assim, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Aleluia. Para que se manifeste a glória de Deus. Havia um enfermo e esse enfermo, quanto à sua enfermidade, ela foi questionada. A enfermidade foi questionada e o Senhor disse, não, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a manifestação da glória de Deus. Então você percebe a diferença? Então, não é igual a pastora colocou, não é que você não vai ficar enfermo, não é que você não corra o risco. No mundo teremos aflições, né? A gente está aqui nesse corpo, nessa carne, a gente está sujeito a pegar uma gripe, a ficar com a garganta ruim, como eu estou com a minha garganta ruim, a ter uma gripe ou qualquer coisa. Todo mundo está sujeito. Uma indisposição, um mal-estar. Exatamente. Agora, existem enfermidades que são geradas porque o mal acessou, conseguiu acessar a vida dela, e existem enfermidades que se manifestou por causa do corpo mesmo, da estrutura, né, da pessoa, mas isso não significa que, meu Deus, acabou, o mal entrou, estou endemoniado. Não, negativo. Há enfermidades que são para a manifestação da glória de Deus. Então, é muito importante você entender isso e saber discernir. Tá? E saber discernir. Por exemplo, uma pessoa perguntou assim, então nesse caso, bispo, a pessoa que fuma, então nesse caso a pessoa que fuma, ela está abrindo a porta para o mal. Sim, a pessoa que fuma, por exemplo, ela está abrindo a porta para o mal, agir de que maneira, em qual área da vida dela? Na saúde. Em dois sentidos, né? Espiritual e fisicamente. Exatamente. E o principal é o físico nesse caso. Por quê? Porque vai atingir os órgãos vitais da pessoa. É pulmão, é respiração, é uma série de situações que acontecem com a pessoa que tem esse problema de cigarro e tantos outros vícios. Então, você entende que ali o mal consegue acessar. Tudo que o inimigo procura hoje é um acesso. O que ele procura? Um acesso. Ele quer um acesso. Ele precisa que alguém libere ele, né? Passa o crachazinho na catraca para ele passar, sabe? Que você vai hoje nos grandes prédios comerciais, hoje tem lá a leitura facial, né? Então a pessoa põe o rosto lá na câmera, faz a leitura e a catraca libera, né? Então é isso que eu falo sobre acesso, né? Ou então a pessoa encosta o crachá. Hoje tem acesso pela digital, a pessoa põe a digital, a porta destrava. Tem acesso pela voz. Né? Tem pela voz, o som da voz, a pessoa fala. Pela pupila do olho. Olha só. E isso é importante. Por isso que Jesus disse, são os seus olhos a lâmpada do corpo. Se ele for bom, todo o seu corpo será luminoso, mas se for mal, todo o seu corpo estará em trevas. E que grandes trevas serão, Jesus disse. Então significa o quê? Que também aquilo que eu olhar, dependendo da forma como eu olhar, isso também pode abrir uma porta para as trevas, para o espírito das trevas entrar na minha vida. Então cuidado. Como que você olha para as pessoas, o olhar altivo, o olhar soberbo, o olhar de crítica, o olhar de acusação, olhar de mentira, olhar de falsidade. Então, olha, já que a gente entrou nesse assunto, os olhos, o ouvido,
a boca são portas. Tudo isso daqui é porta também. Por quê? Porque dependendo daquilo que eu falar, eu posso destruir a vida de uma pessoa, eu posso destruir um casamento, e eu posso destruir a minha própria vida, porque se eu lançar palavras, ficar lançando palavras de maldição, falando de palavras de derrota, só alimentando isso, só falando, a palavra tem poder, olha só. Então isso também é uma porta. Então a nossa boca, aquilo que a gente fala, quando eu abro a minha boca, ó, fecho. Então abrir e fechar significa que isso aqui é um acesso, é uma porta. Entra, sai. Você está entendendo, sim ou não? Os olhos é uma porta, o ouvido é uma porta. Ah, eu não quero ouvir. Pronto, você fechou. Ah, eu quero ouvir o que estão falando. Pronto, você abriu. Você entende como é que é? Então eu posso muito bem estar aqui agora falando com você, mas ao mesmo tempo ouvindo o que está acontecendo lá fora. Então eu estou falando com você aqui, eu estou ouvindo a moto que está passando, estou ouvindo o cachorro latindo, estou ouvindo alguém limpando o quintal, mas a minha atenção está voltada para cá. Então praticamente o meu ouvido está fechado para o que está acontecendo lá. Ele capta o som, porém eu não dou atenção. Eu procuro selar isso daí e ficar focado nesse ambiente. Assim tem que ser a nossa vida. Você falou, não deu atenção, até escuta, mas não dá atenção. Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. É interessante isso aí. Muito. Porque ele disse, não deis lugar ao diabo. Ele não disse, olha, o diabo não vai estar perto de você, o diabo vai estar longe. Não, ele disse, ele vai estar aí, mas não deis lugar para ele. Significa que onde eu estiver, ele vai estar presente, o mal vai estar presente, vai estar nas ruas, no meu trabalho, ali rodeando a família, a casa, na escola, aonde estiver, ele vai dar. É como o senhor falou, eu estou ouvindo os barulhos externos, né? Sim. Estou ouvindo os barulhos, mas não estou dando atenção. Exato. A minha atenção está voltada aqui, no que eu estou fazendo aqui agora. Falando, fazendo através desta live. Então, quando o senhor muito bem colocou, então quando o Senhor diz assim, não deis lugar, ele vai estar. Mas se você der lugar, se você não der lugar, quer dizer, não dê atenção. Exatamente, exatamente. E é muito importante deixar bem claro isso. Atenção e também o lugar. Né? Porque eu dou atenção e dou também o lugar. Atenção é quando eu paro para prestar atenção no que está acontecendo. E dar o lugar é quando eu falar, eu vou cair nessa também. Pronto, você deu lugar. Exatamente. E tem pessoas que acabam dando lugar, bispo, ao dar atenção naquilo que estão falando, voltando novamente na enfermidade para a gente colocar esse como base, como tema dessa live. A enfermidade foi uma porta. Que ela pode ser uma porta, na verdade, dependendo da atenção que você der. E aí, bispo, é onde vem aquele comentário tipo, nossa, você tá doente? Nossa, o fulano morreu disso daí. É verdade. Pelo amor de Deus. Você já pega aquilo ali, aí ela já fica, ai meu Deus. Não, o pior é a outra pessoa vir e falar assim, nossa, você tá, por exemplo, assim, nossa, te deu esse problema? Ai, teve um menino lá atrás, na rua de trás, que morreu disso daí? Já e ele tinha a mesma idade que você? Tinha a mesma idade que você. Até parecia com você. Então você tem que tomar cuidado com isso, por isso que você já tem que logo repreender, meu amigo. Não deis lugar. Aí entra uma outra situação dentro desse mesmo versículo. Ou seja, não pegue isso e coloque aqui, ó, nesse lugar chamado coração. O senhor vê que quando, na época do Covid, as pessoas que ficavam doentes, qualquer gripe, às vezes ela nem estava com Covid, mas é porque ela ficava doente, resfriado, aí alguém próximo morreu, aí ela tinha também. Tanto que as pessoas que tinham contato com pessoas que tinham o vírus, tinham que fazer o exame porque era óbvio, vamos supor assim, né? Para a medicina, né? Era óbvio que aquela pessoa tinha feito também, né? Olha então como que eram as coisas, a influência, né? A influência de você dar atenção para aquilo que não é para você dar atenção. Então, nós estamos trazendo assim numa forma física
mas espiritual, para que você possa entender a ação do mal e como ele entra por portas que muitas das vezes parecem inofensivas, né? Parecem que você não... Ah, não foi. É sim, amado, tem muita coisa na sua vida que você acaba dando portas, abrindo as portas para o diabo de uma maneira que parece inofensiva. Sem perceber, você está abrindo a porta. Sem perceber. É aquele exemplo que eu dei. A Lu até deu risada. Mas é verdade. Sem perceber, é igual o exemplo que eu acabei de dar para você. Que você deixar a exposição, deixar a porta aberta. A pastora, ela vira e mexe, ela chama a minha atenção, porque eu sou uma pessoa, é o meu jeito, fazer o quê? Eu sou assim. Lá vem as pérolas. Mas eu gosto, às vezes está um calor danado aqui, e ela sai abrindo a porta da frente, aí abre a porta aqui, e abre todas as janelas, e abre a outra porta, e deixa tudo aberto. E eu depois eu saio fechando todas as portas. Eu saio fechando todas as portas. E aí, ainda bem que aqui onde a gente mora, a gente é bem independente, né? Bem privativo. Bem privativo. Mas um pouquinho que ela abre a porta ali, que abre ali, para mim já me dá a sensação, não, estão olhando, não gosto de ficar olhando, eu gosto de ter minha vida reservada, privada. Então, eu já sou uma pessoa que essa questão de porta, eu já sou meio radical. Mas não basta ser radical, talvez você seja assim, não basta ser radical nessa questão, né? Da porta, de manter a porta fechada, a janela fechada. O que adianta? Mantém-se a porta fechada, a janela fechada, tudo fechado, mas a mente está aberta para o mal. O coração está aberto para as coisas ruins. Tem que ser Os olhos estão abertos para ver o que não se deve, para ficar assistindo, dando audiência para aquilo que não presta, dando ibope, sabe? O ouvido está aberto para ouvir aquilo que não presta. Então, não adianta. Não adianta, por mais que eu mantenha essa porta fechada, as portas fechadas, a janela fechada, se a porta do meu coração, se a porta dos meus pensamentos, dos meus olhos, dos meus ouvidos, eles estiverem abertos para o mal ele vai acessar. E aí é que está a questão. Olha só como uma coisa puxa a outra. Porque aí se ele acessar, como eu falei no início da live, acessar essa área espiritual da minha vida, aí sim ele vai conseguir acessar as outras áreas. Aí começa a acessar o material, começa a acessar as outras coisas. Então, olha como a gente tem que tomar cuidado e viver, por isso que Jesus, a Bíblia nos orienta a viver vigilantes em todo o tempo. Exatamente. E quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão entrando, né? Igual a Monique falou, pastora, bispo, cheguei atrasada, não faz mal, depois você reprisa, vai ficar salva a live, dá para acompanhar depois. Mandar um beijo para Cidinha de Vinhedo. Olha aqui, eu estou vendo aqui, Cidinha, um abraço, minha querida. E a todos que sempre estão conosco toda terça-feira, né? De todos os lugares, lá de Sumaré, de Vinhedo, de Campinas, né? Que Deus abençoe vocês aí, todo o povo aí. O Cícero e a Chile de Araponga sempre estão conosco também. Cícero. Ô Cícero, então, e aquele boi no rolete lá? Era boi no rolete, não. Não era boi no rolete, não? Não, era. Eu já estou jogando, você não está entendendo? Ele está lá numa área que o pessoal come bastante carne. Entendi. Ó, o Fernando Assunção também. Fernando, saudade de você, homem de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Nossos obreiros, né, estão sempre ligadinhos. Tiago, a Dayara, o Wesley. Todo mundo sempre ligadinho. A Monique, né? Já mandamos um abraço para a Monique. Sim. A Luciana também ligada. A Lu do Eli, né? A Lu do Eli, um abraço. O Wesley, ele disse assim, a nossa boca, a nossa língua, o que falamos abre portas em todas as áreas de nossa vida. É verdade. Por isso que eu acabei. Começamos assim a live. Eu dei o exemplo da boca, do que você fala, você abre porta. Né? Assim como hoje já existe essa tecnologia
de você abrir um aplicativo, de você abrir o celular, de você chegar a outros lugares, só abrir a sua boca. Hoje já tem aquele sistema OK Google, né? Que pega, vai captar sua voz e com isso você abre outros países. Você vai chegar em outros países só abrindo a boca, né? Então, a nossa boca, a nossa língua, o que falamos, abre portas em todas as áreas da vida. Exatamente. Porque os demônios só sabem daquilo que falamos ou externamos com palavras ou atitudes. Ele não sabe, ele colocou aqui, Tô rindo ele não sabe dos nossos pensamentos, a menos que demos brecha para ele entrar. Sim, Isso. ele não sabe dos nossos pensamentos, a menos que eu abra a minha mente para o que é ruim. A menos que eu abra a minha mente. Se eu começar a ficar pensando um monte de coisa ruim, gerando aqui dentro dessa cachola aqui, um monte de pensamentos negativos, pensamentos pornográficos, pensamentos de miséria, de doença, de medo, de angústia, solidão, de traição, sabe? Ficar ali, não sei e tal. Aí o mal vai começar a acessar. E é interessante porque ele pega esse tipo de pensamento, que é os pensamentos que alimentam ele, que destranca a porta, né, vamos dizer assim, e aí ele começa a fazer com que isso se torne uma coisa mais excessiva, mais extrema, e aí isso já sai do espiritual e começa a atuar no físico, e aí começa a usar pessoas. E aí você pode observar, a pessoa está com pensamento ruim, alguma coisa assim e tal, ela vai alimentando aquilo, daqui a pouco Satanás, ele já acessou isso daí, porque ela deu acesso, ela abriu a porta, daqui a pouco ele manda uma pessoa para falar exatamente aquilo que você estava pensando. Exatamente. Pode ver. Aí a pessoa chega, fulano, você sabe que aconteceu isso. Aí ela pensa que ela, nossa, eu estava pensando nisso. Olha, então é verdade mesmo. Então o que eu pensei é isso mesmo. Pronto, o diabo já acessou. Sim. Ele quer acessar as informações que lhe dá acesso para entrar. Pronto. E ele é muito astuto, né? Exatamente. Você tem que ter cuidado com as informações que você está nutrindo aqui dentro do seu coração, dentro da sua mente. Cuidado com essas informações, porque dependendo da informação, você destrava. Meu Deus. Você vira uma chave, você abre, é como se você digitasse um código para ele entrar. Verdade. A senha. Então, por isso você tem que tomar cuidado. Por isso que você vê que hoje a orientação tecnológica é para que você crie várias senhas para poder manter bem guardadas as informações. Por quê? Porque dependendo da situação, se a senha ficar muito exposta, se a situação ficar muito exposta, as informações valiosas vão se perder ou vão ser corrompidas. É igual o computador. Tudo de uma vez. É igual o computador. Se a pessoa não colocar ali um bloqueador, se ela não colocar ali uma chave para bloquear as informações que estão ali, um vírus pode entrar ali e destruir tudo. Ou um hacker pode entrar e roubar todas as informações. Então, assim é na nossa vida. O que Satanás quer? Roubar essas informações. Por isso que Jesus ele disse, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar as informações valiosas que o Senhor tem para a tua vida. A palavra profética. Às vezes as pessoas falam, poxa vida, o bispo pega no pé da gente, para a gente ir para a igreja, para a gente estar na igreja, tem que ir no culto, não posso faltar, não posso quebrar a campanha, não posso faltar nos propósitos, poxa, mas também não é assim. Não, querido, me desculpa, mas é assim. Porque o propósito é justamente
botar em ordem as informações de Deus para a sua vida. Porque em meio a tudo isso que nós estamos falando aqui, aí a pessoa fala assim, e como que eu faço então? Cuide da sua vida espiritual. E como que a gente cuida da vida espiritual? Estando com Deus, buscando a Deus, procurando estar firme com Ele nos propósitos, Exatamente. buscando uma igreja para congregar. Você que já é membro do MEF, faz ficar firme mesmo. E você que está vendo essa mensagem, essa live, procura uma igreja para que você possa cuidar da sua vida espiritual. Quando cuidamos da nossa vida espiritual, nós fechamos essas brechas, essas vozes, não dá acesso à senha, ao contato, a tudo aquilo que nós estamos abordando nessa live. Então é através de você cuidar da sua vida espiritual é que você consegue fechar essas portas, fechar o acesso totalmente. Exatamente. O Fernando, ele disse que, verdade, bispo, qualquer dia eu vou aí fazer uma visita. Fernando, você vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vindo, muito bem recebido, viu, meu querido? Aí ele colocou aqui, boa noite, que fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você também, toda a sua casa. O Cícero falou aqui, vem pra cá, costela no tambor, pastor. Costela no tambor, pastor. Costela no tambor. Costela no tambor. Aí eu vou te falar, hein? Olha, mas nós vamos marcar, nós vamos aí. Mas tem que juntar uma galera aí para poder já aproveitar e dar lugar aí, viu? A gente fazer um culto aí, em Arapongas. Wesley diz, é por isso que quando ele entra, fica quietinho, escondido no subconsciente, verdade, da pessoa, né, bispo e pastora? Ali ele fica se alimentando e jogando as setas. Exato. Olha, a verdade é o seguinte, o que tem que acontecer aqui, o obreiro Wesley e todos que estão acompanhando, é evitar que ele entre. Porque igual você falou, depois que ele entra, aí, meu irmão, ele fica quieto ali, escondido, e aí o que acontece? A IA, tá vendo? Pessoal, a IA querendo entrar no meio da nossa conversa aqui. Então, a questão aqui é evitar que ele entre. Por isso que a gente está falando de porta. É fechar a porta para o mal, meu irmão. É evitar que ele entre. Por quê? Porque uma vez que ele entra, o trabalho para tirar é complicado. É complicado. Vou falar um negócio aqui, vai soar meio nojento, mas me entenda, tá? É só exemplos que a gente está dando aqui. Mas aqui, eu e a pastora, eu sempre estou com ela para fazer a limpeza da casa, tá? E eu gosto de fazer, eu gosto de estar com ela fazendo a limpeza, arrastando os móveis, limpando, lavando o quintal. E eu aprendi com ela. Eu tenho aquele cuidado de, depois que limpar tudo, ela usa os produtos fortes para evitar barata. E eu vou falar, e aí quando a gente termina tudo, no quintal e no portão, eu sempre coloco naftalina. Ela me ensinou isso. Olha eu dando a receita aí. Aí ela me ensinou a colocar naftalina. Até na janela, irmão, eu coloco naftalina. Coloca. Até no cantinho da janela, lá de fora, eu coloco naftalina. Mas eu troço nojento. Mas, querido, se eu quero evitar que a barata entre, eu tenho que usar meus recursos, os meios para isso. Se existem meios para isso, eu vou usar os meios para isso. Por quê? Porque eu vou te falar uma coisa, depois que uma barata entra, aquilo dá um trabalho para tirar que você nem imagina, porque ela se esconde em lugares que você nem... E aí você já pensou? E aí, meu irmão, se ela procriar ali, aí já viu o enxame que dá, a peste que dá. Então, a mesma coisa, eu vou usar esse exemplo, parece um exemplo meio chucro, mas para você entender bem, porque aqui a gente fala português, claro, aqui a gente fala população mesmo. Mas para você entender que com o mal é assim. Evita dele entrar, porque se ele entrar para tirar, o trabalho é grande, a luta é grande, irmão. E assim como o senhor começou já a falar, né, porque é nojento e barata, sabe por que ele é tão ágil, né? Você não consegue matar, e na hora de matar é aquele desespero, é porque ela tem um sensitivo tão grande, irmãos,
Você não tem ideia de quantos olhos uma barata tem, Oxi, do olfato que uma barata tem. Por isso que é uma luta para você, né? para poder pegar a matar, miserenta. não é? Que sai correndo, você não sai levantando tudo, é uma Misericórdia. luta danada. Então, assim também é o diabo, ele é astuto. Exatamente. Se entrar para tirar, ele tem vários olhos. Sim, porque ele é espírito, né? Ele é espírito. É espírito, então ele sabe. Então ele sabe, então para você tirar vai dar tanto trabalho quanto, desculpa o termo que acabamos abordando aqui de uma barata, né? De falar que, Não, mas é verdade. né, a agilidade que ela tem, assim também é ele. Por isso a dificuldade depois, quando a pessoa ela não cuida da vida espiritual, bispo, quando ela se deixa levar muitas das vezes, né, pela circunstância, abre a porta, escancara tudo e nem percebe-se. E por isso que é importante também você participar dessa live toda terça. Toda terça a gente está abordando um assunto, Exatamente. assunto delicados que parecem inofensivos, mas que depois eu tenho certeza, como a gente vai finalizar essa live, você vai ficar pensando, não é? Você vai ficar, poxa vida, é mesmo, né? E a gente vai terminar a live dessa maneira. Já estamos terminando. Que eu quero deixar você com um gostinho de quero mais. A gente vai terminar essa live deixando uma reflexão para todos que estão me assistindo. Seja você pastor, obreiro, membro, afastado, seja você, quem quer que seja, onde esteja você, onde você estiver, seja católico, espírita, nós queremos deixar essa reflexão para você. Tem alguma porta aberta na sua vida? Será que você não deixou nenhuma porta aberta? Você realmente fechou todas as portas para aquilo que é mal? Então, reflita nisso. Porque há outras áreas da sua vida que podem estar sendo prejudicadas justamente por conta dessa porta que você deixou aberta. Aí, por conta dessa porta que você deixou aberta, é que o mal conseguiu acessar seu casamento, seu relacionamento, conseguiu acessar a sua vida financeira, sua saúde. Então, qual foi a porta que ficou aberta? Porque se em alguma dessas áreas, pastor, se alguma dessas áreas, meus queridos, você tem sofrido e muito, é porque alguma porta ficou aberta e ele acessou justamente essa área. Talvez a porta dessa área que ficou aberta. Misericórdia, né? Então precisa fechar essa porta. Por isso que, até para orar, Jesus ele disse assim, quando vocês for orar, entre no seu quarto e fecha a porta. E fecha a porta. Olha que coisa magnífica que Jesus disse, né? Ele disse, quando vocês for orar ao Pai, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a Ele em silêncio, para que Ele te ouça em silêncio também. Né? Ou seja, quando Ele disse em silêncio, Ele está falando em particular. Tudo que você falar com Ele, seja com Ele e fique só entre você e Ele. Aleluia. Mas isso precisa ser feito. Sim. Talvez seja aí aonde você tem falhado. Bispo, na verdade, bispo, pastor, talvez eu não tenha mesmo fechado a porta do meu quarto. Aliás, já faz tempo que eu não fecho a porta do meu quarto para orar. Eu fico, muitas das vezes, horas assistindo televisão, acessando ou dando acesso para coisas que não vão edificar, mas está tudo aberto aí, né? Toda a sua atenção está aberta para o mundo lá fora, para as coisas desse mundo e fechada para Deus. Tem que ser o contrário. Você tem que abrir para o Senhor e fechar para o mal. Só que eu quero finalizar dizendo para você fechar para o mal e abrir para o Senhor, você tem que ouvir a sua voz. É por isso que em Apocalipse ele disse, eis que estou à porta. Está vendo? Como o próprio Senhor sinalizou, todo mundo tem a porta na sua vida.
Olha só como Jesus, como o próprio Senhor já sinalizou dizendo, há uma porta aí. Todo mundo tem uma porta. Todo mundo tem um acesso. Aí ele disse, e eis que estou na sua porta. E estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas aí, para quem é que você está abrindo a porta? Porque se é para Jesus, então Jesus ele vai entrar aí e vai trazer alegria, porque cear com ele significa harmonia, paz, felicidade, alegria, significa compartilhar coisas boas. E talvez na sua vida você não tenha feito muito isso. Né? Talvez na sua vida não está. E aí, mas aí essa porta ela se abriu para alguma coisa, ou para alguém, ou para algo que só trouxe a você só tristeza, angústias, decepções, frustrações. Então, meu querido, abra a porta para o Senhor. Aleluia. Abra a porta para o Senhor e fecha a porta para o mal. Essa é a palavra, e é assim que a gente finaliza aqui. Na terça-feira que vem tem mais a partir das 8 horas da noite. Suas considerações finais, pastora? Para que você feche a porta para o mal e abra a porta para Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Ele te fortalecerá, Ele te estruturará, te dará estrutura para que você não dê lugar ao Satanás, ao diabo. Não dê lugar ao inimigo. Assim como nós começamos essa live dizendo, né, que o Senhor deixou escrito na palavra, se Ele deixou abordado, irmão, é porque Ele sabia que em alguns momentos da nossa vida vacilaríamos e daríamos vazão ao inimigo. Então, não dê lugar para ele, não dê vazão para ele. E simples, olha como nós entramos de uma maneira simples. Não abordamos aqui obras de macumbaria, de feitiçaria, nada disso. Foi simples. E você vê que mesmo no meio da simplicidade, no meio daquilo que você acha que não é onde é. E aí é onde você acaba pegando. Às vezes a pessoa fica com medo de macumba, de feitiço. Tudo na vida dela, minha vida está assim porque fizeram trabalho. Minha vida está assim porque as pessoas têm inveja de mim. Tá bom. Ok, não vou contrariar você. Não vamos descartar, né? Não vou contrariar e nem vou descartar essa hipótese, tá? Mas ok, então vamos lá, reflete comigo aqui. Mas se a macumba pegou e a inveja lhe atingiu, é porque a porta estava aberta. A porta estava aberta. Você entendeu? Porque se está fechada para o mal, para as coisas desse mundo, e aberta só para o Senhor, só o Senhor acessa a tua vida, eu te garanto que Ele não permitirá que o mal venha lhe atingir. Pelo contrário, é o que nós falamos na quinta-feira passada. A gente tem vivido as quintas-feiras do Salmo 91. Na verdade, a aplicação do Salmo 91. Então, o Salmo 91, versículo 7 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então tá aí. Mas já atingiu, porque abriu a porta. Estava aberta. Estava aberta. Porque se ela está fechada para o mal, né, você só abriu para Jesus entrar e fechou, Jesus estando aí dentro, que é o quê? Pensamento voltado para Ele, sua vida voltada para Ele, andando na presença dEle, em obediência à sua palavra, então você pode ter certeza que não vai cessar. Isso é fato. Então, quero que você pense nisso. Quais as suas considerações finais? Minhas considerações finais são essas. Terça-feira que vem a gente volta a partir das 8 da noite com a live Libertação à Luz da Bíblia. Tá? A live, o tema da nossa live da Yara, já anota aí, tá? Para não esquecer os obreiros, o tema da nossa live é Libertação à Luz da Bíblia.
tá? Quando eu falo libertação à luz da Bíblia, a gente vai falar libertação do jeito que ela tem que ser, de forma bíblica e espiritual, tá bom? Então, se você gosta desse assunto, coloca aí no seu despertador de celular para não esquecer, toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente entra aqui nesta live e você já compartilha com pessoas também que têm curiosidade sobre esse assunto e pessoas também que nunca ouviram falar, né? Exatamente. Pessoas também que nunca ouviram falar, então você fala, ó, assiste aqui porque é interessantíssimo, dá assim, abre-se um leque na nossa vida, abre-se uma visão extraordinária. Então toda terça-feira, 8 horas da noite, eu e o Bispo estaremos aqui juntos para abordar esse assunto sobre libertação. Exatamente. Olha, então terça-feira que vem estamos de volta. E se você deseja conhecer o nosso ministério, então daqui a pouquinho aí o obreiro Wesley, a Dayara, vai colocar aí o WhatsApp da nossa igreja, o link para você acessar o Instagram, põe o link da nossa web rádio também, né? Põe tudo que tem direito aí, se vocês puderem aí, obreiros, coloque aí para mim, tá? E o endereço da nossa igreja é Rua Barra de Guabiraba, número 265. Nós estamos em Itaquera, uma travessa da Avenida Itaquera, em frente ao Parque Linear, a uns 5 minutos, tanto da estação Dom Bosco, como da estação de metrô e trem de Itaquera. Muito próximo. E nessa quinta-feira, culto de libertação, 9 da manhã e especialmente às 8 da noite. Domingo é o culto de louvor e adoração ao Espírito Santo e clamor pela família. Vivendo aí, já finalizando esse domingo, vamos finalizar, será o 12º domingo. Que bênção! Né? Foram 12 domingos proféticos para 12 meses de bênção. E nesse domingo, 9 da manhã, vamos estar aí recebendo a presença desse adorador, ministro de louvor, Giovanni Santos, junto com a sua esposa, a cantora Mauriceia. Vamos estar recebendo esse casal lindo, abençoado por Deus, no encerramento de campanha, assim, de forma maravilhosa, de adoração. Vai ser um domingo de adoração, de clamor, de renovo, e já dentro do jejum que a gente vai começar nesse dia 29, que é o jejum de Daniel, os 21 dias de jejum, até o dia 18. Mas esse é um assunto que eu vou falar mais para frente, porque vem aí, dia 18, sexta-feira da Paixão, a grande concentração, 6 horas da tarde. Mas eu vou falar mais para frente sobre isso. Exatamente. Obrigada, Dayara, colocou ali todas as informações, tudo que tinha que colocar. Pronto. Muito obrigada. Exato. Todos os obreiros, ao Wesley também aí, né? Todos que estiveram ligados aí, o obreiro Tiago, a Leide, compartilharam. E a todo o povo, a você de perto, você de longe. Maria Helena, ela foi mandando a paz, mas eu estou bem sim, seu a paz. É que Quem mais? Ficou alguém sem falar paz? Acredito que não. Não, né? Tá tudo certinho aí. Tudo certo. Então tá bom. Terça-feira que vem estamos de volta, não perca, porque é tema, olha, comentar até Jesus voltar. Nós vamos estar sempre falando aí de algo muito importante e que nos ajuda a manter-nos conectados, focados e edificados no Senhor e na sua palavra. Tá bom? Meus queridos, que Deus nos abençoe. Fazer uma oração. Sim, a pastora vai orar. Deixa eu fazer uma oração, abençoar a sua vida, mais abençoado que você já está através dessa live. Senhor, eu quero te agradecer, te louvar por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, nos dado, nos permitido passar, tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado, ó Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, através dessa live, poder entrar nos lares, nas vidas de pessoas, ó Pai, que precisam de uma direção. Obrigada, Senhor, que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado, tudo para a Tua glória e para o Teu nome, que cresça o Teu reino, ó Pai, e seja feita a Tua vontade em nome de Jesus. Eu abençoo a todos que acompanharam essa live, que ainda vão acompanhar, que o Senhor os abençoe rica e poderosamente, que se há alguém, meu Deus, necessitado de cura, que seja curado. Se há alguém necessitado de libertação, que seja liberto. Se há alguém necessitado de uma restauração, de um renovo, ó Pai, que sejam restaurados e renovados segundo a Tua palavra e o Teu doce nome, ó Pai. O Teu nome que é glorioso, poderoso, eu abençoo a todos em o nome do Senhor Jesus. Declaramos, meu Deus,
que a nossa vida ela esteja aberta para o Senhor. Amém. Nossos pensamentos, o nosso coração, Pai querido, nossos projetos, Sim, ó Pai. nossas decisões estejam abertas para o Senhor. O Senhor tenha acesso, meu Deus. E declaro fechadas portas Em nome para de aquilo que Jesus. não edifica. As portas estejam fechadas para o mal, Sim, ó Pai. para as ruínas. Em nome Estejam de fechadas Jesus. para aquilo que possa nos levar a ruínas, a quedas, a destruição. E que ela esteja aberta somente para o Senhor, para o Teu Espírito. Não só na nossa vida, no nosso corpo, nossos pensamentos, mas nos lares de todos os Teus filhos, no nome de Jesus. Assim nós abençoamos a todos. Amém. E amém, em nome de Jesus. Amém? Então, olha, seja abençoado e terça-feira que vem estaremos de volta com a nossa live Libertação à Luz da Bíblia. Exatamente. Dá para você compartilhar essa live depois, tá bom? Vou deixar ela salva aqui, fica salva 30 dias e depois você compartilha. Um beijo, até terça-feira que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau.